Olá, amiga da costura, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila do Ateliê Cândido Artes e hoje eu trago uma proposta bem legal para você fazer um barrado. Vou aplicar aqui na minha toalha, mas você pode fazer para pano de prato, pode fazer jogos de toalha também. E a técnica que a gente vai utilizar é o pet aplique, tá? Vou deixar aqui na descrição o link para você ter aí o molde do seu pet aplique, tá? Ele tem uma margem aqui embaixo de 1 centímetro que a gente vai utilizar para fazer o acabamento, que depois vai fazer o acabamento do barrado aqui em cima, daí a gente precisa casear toda a volta, né? Mas isso você vai ver lá na frente, você vai entender do que eu estou falando. Para começar, você vai precisar de um termocolante para pet aplique, tá? Olha só como que ele é. De um lado, ele tem essa parte rugosa, que é onde tem a cola, que ela é ativada com ferro de passar, e do outro tem o papel, que é onde nós vamos desenhar todas as partes do nosso desenho. Para ficar mais fácil, como tem várias partes pequenas, eu gosto de numerar para saber o que é o que de cada casinha, tá? Já deixa também, já seleciona os tecidinhos que você vai utilizar. O que a gente vai fazer? Cada parte dessa que a gente desenhou, você vai recortar aqui com uma margem de aproximadamente meio centímetro. E você vai no avesso do tecido lá no ferro para aplicar, grudar aqui esse termocolante. Vocês sempre me perguntam qual a marca do termocolante que eu uso. Eu não tenho uma marca preferida. Eu vou lá no armarinho e compro o que tiver. Você pode ver que não tem marca escrito, tá? Nunca tive problema, todos que eu comprei até hoje funcionaram. E se você tem dificuldade para encontrar aí na sua cidade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o meu link de achadinhos, que lá tem um pessoal que vende e entrega aí na sua casa com frete grátis através do Shopee, tá bom? Então agora eu vou lá no ferro passar as minhas partezinhas, eu já trago para você o próximo passo. Então, meninas, fui lá no ferro de passar, apliquei meu termocolante no avesso do nosso tecido com de todas as partezinhas e agora é só recortar aqui sobre essa linha desenhada. Feito isso, é só você retirar aqui o papel. E olha só, fica o termocolante. Esse daqui é legal porque dá pra você reposicionar ele com essa colinha. Então, a gente vai colocar aqui no lugar todas as partezinhas do nosso desenho. Vai lá no ferro de passar, passa novamente para ele ficar bem grudadinho. E daí a gente vai pra máquina fazer o pet aplique. Fazer o caseado. Agora, né, o último passo pra gente finalizar essa técnica do pet aplique é fazer o caseado em volta de todas as peças. Eu já dei uma adiantada aqui. O caseado é esse pontinho, tem que ser feito porque senão esse tecido ele vai soltar e vai desfiar, tá? Porque esse termocolante ele não é definitivo. As dicas que eu deixo pra você: utilize o pezinho para bordado ou ponto acetinado. Deixa eu pegar aqui pra te mostrar. A máquina ele vem com um pezinho, que é esse daqui. Ele aqui no meio ele é transparente, mas eu acabei comprando esse outro aqui que eu gostei mais. Tá vendo? Ele é aberto aqui, a sapatilha ela é aberta aqui no meio e a gente consegue visualizar bem melhor aonde que tá indo o pontinho, tá? A minha máquina, ela já faz o ponto caseado, é uma máquina antiga, uma Singer Cosmo 7426. Se a sua máquina não tiver o ponto caseado, você pode fazer um zigue-zague pequenininho, que ele fica lindo também pro caseado, ou bordar à mão, que era o que eu fazia antes, quando eu não tinha a máquina que fazia esse ponto, tá? Outra dica: antes de você iniciar o seu trabalho, você vai pegar um retalho de tecido e você vai testar o tamanho do seu ponto. Para peças que nem aqui são quadradinhos, são peças bem pequenininhas, bem miudinhas, então você vai fazer um ponto pequenininho para ficar proporcional e você conseguir fazer todos os detalhes.
Se for um pet aplique maior, você pode usar um ponto maior. Daí agora é só a gente continuar aqui para finalizar. Uma dica importante, sempre que você for fazer em curva, né, partes em curva, você faz um pontinho levanta o pezinho, vira o tecido para que esse ponto acompanhe o desenho aqui, tá, gente? Olha só, eu faço mais um, paro, vira um pouquinho, para que ele possa acompanhar aqui a curvatura do desenho. A mesma coisa, o mesmo cuidado você tem que tomar quando você vai fazer partes que tenham quinas, tá? Você vai sempre parando e virando o tecido para que ele fique com o acabamento perfeito. Então, meninas, tá aqui, terminei o meu barrado e eu fiz alguns detalhes aqui com bordadinhos à mão que eu já ensinei em outros vídeos, tá? Eu utilizei os 3 pontos mais básicos que tem, que é o ponto folha, o ponto atrás e o nó francês. Deixa eu mostrar aqui de pertinho, ó. Essas florzinhas eu fiz com o ponto folha, aqui também foi o ponto folha, eu fiz ele mais alongado, e os caules e os detalhes das janelas eu fiz com o ponto atrás. Aqui também eu coloquei um pouquinho de nó francês para dar uma texturizada aqui nesse arbusto. Eu não sei se eu comentei, mas esse barrado aqui ele tem 16 centímetros de largura e eu estou usando um algodão cru, gente. Antes de usar assim, eu lavo ele, né? Porque ele realmente solta uma água mais escura e ele tem uma taxa de encolhimento grande. Então eu faço a lavagem dele. Como que eu faço? Do jeito que veio da loja dobradinho, eu vou colocar de molho com um pouquinho de sabão em pó. Só no caso do algodão cru que eu uso sabão em pó. E daí você vai acompanhando que ele vai soltando aquela água escura. Importante, ele tem que estar sempre coberto com água, porque senão ele mancha. Depois de algum tempo eu vou lá, troco essa água novamente com mais um pouquinho de sabão em pó, para ele acabar de soltar essa água. E a última água de molho que eu coloco com um pouquinho de amaciante, coloco sem torcer, tá, gente? Coloca ele no varal, você só aperta para tirar o excesso de água, coloca no varal e daí ele vai secar. Quando ele tá quase seco, eu vou no ferro e passo para ele ficar bem lisinho. Ele fica, olha só, com essa carinha. Para mim ele lembra muito o linho e é um tecido que eu gosto muito de trabalhar. Então tá aqui, né? Fiz o meu barrado com o meu algodão cru. Você pode usar o tricoline que você preferir, que você achar que combinar aí com o seu trabalho. Tem 16 centímetros de largura. O comprimento você vai utilizar o quê? A medida do comprimento da sua peça. No caso, a minha toalha aqui, ela tem 48 centímetros. Eu cortei a minha faixa com 52. Você sempre vai colocar 3 a 4 centímetros mais largo que a sua peça, seja em uma toalha ou um pano de prato, porque a gente precisa desses 2 centímetros, 1,5 centímetro a mais para fazer o acabamento, tá? Daí nós vamos precisar de 2 faixas, olha só, de 4,5 centímetros, que a gente vai fazer um detalhezinho aqui superior e inferior. E vamos fazer aqui também, olha só, uma faixa de 12 centímetros e eu vou estar usando um bordado inglês com 7 centímetros de largura. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar aqui, ó, direito com direito, passar uma costura aqui em cima e embaixo. Uma observação, a minha toalha, o que eu fiz com ela? Eu já pré-lavei ela por questão da taxa de encolhimento e do lado aqui onde eu vou colocar o meu barrado, eu desmanchei a costura e cortei aquele excesso da barrinha, deixei aqui apenas 1 centímetro, que vai facilitar na hora da gente aplicar o barrado aqui na peça. E ficou dessa forma, olha só. Vai ficar esse detalhezinho aqui, ó, na parte de cima e na parte de baixo, né?
E o que que a gente vai fazer agora? Deixa eu só mostrar aqui direitinho. Depois a gente vai no ferro acertar aqui, né, a costura. No barrado inferior, nós vamos vir aqui com o nosso bordado inglês, com o nosso barrado. Vamos sobrepor aqui e vamos passar uma costura para unir aqui ao nosso barrado principal, e daí a gente vai lá no ferro de passar para acertar bem a costura, tá? Olha só, meninas, como ficou o nosso barrado pronto. Que bonito. Agora nós vamos aplicar na nossa toalha. O que que a gente vai fazer? Pegar aqui, ó, o avesso da toalha pra cima, tá, ó. Aqui também a barrinha, então assim, pra cima, e nós vamos colocar o direito do nosso barrado pra baixo. Vamos centralizar esse barrado aqui e passar uma costura unindo o nosso barrado à nossa toalha. Costurei aqui o meu barrado na toalha, agora nós vamos virar aqui pro lado do direito. Você pode ir lá no ferro de passar roupa aqui, ó, ajeitar as costuras. E nós vamos alfinetar o nosso barrado. Ele tem que estar, deixa a toalha, gente, bem esticadinha. E nós vamos alfinetar aqui por toda a volta. Meninas, deixa eu falar com vocês uma coisa bem legal. Eu tô movimentando muito o Instagram. Inclusive, eu fiz uma enquete lá para saber qual tecido eu ia usar aqui nesse composê, né? Vocês me ajudaram a escolher o barrado. E lá, gente, eu tenho estado lá todos os dias e eu tenho dado muita dica lá, algumas mini aulas, sabe? Então, se você não acompanha o Instagram, eu sugiro você acompanhar o @candidoartes, que eu tô colocando muito conteúdo interessante lá, tá bom? E aqui no YouTube acaba sendo um pouquinho menos, porque dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, são vídeos maiores que precisam de edição. E lá tá tendo muito conteúdo rápido, dicas, você acompanha o que eu tô fazendo, é bem legal. E daí, olha só, essa sobra de tecido que tem aqui na lateral, ó, se tiver muita sobra, você pode cortar o excesso. Nós vamos dobrar aqui pra dentro e fica nosso barrado com aquele acabamento perfeito, limpinho, olha só. É só dobrar aqui. E você vai alfinetando. Então, a gente vai fazer isso, alfinetar aqui toda a volta do nosso barradinho. Acerta para ele ficar bem bonitinho. E então, nós vamos na máquina de costura passar uma costura de acabamento por toda a volta e também aqui na junção do barrado com o nosso tecido principal, aqui com o nosso bordadinho, aqui com o nosso pet aplique, tá? Então, a gente passa por toda a volta e uma costurinha aqui. E tá aqui, então, o resultado final. Olha só que gracinha que ficou a nossa toalha. Acabamento aqui, gente, olha só, perfeitinho, não fica nada no avesso da toalha. O tempo de confecção é de aproximadamente 2 horas e 40 minutos e você pode vender ela na faixa de R$80 a toalha de rosto. Então é isso, se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe. Se você quiser mais, né, vídeos, né, com essa técnica de pet aplique, comenta aqui embaixo, barrado. Um grande beijo e até a próxima!